Rinoplastia secundária. Se você fez uma rinoplastia e não está satisfeito, fique nesse vídeo que nós vamos conversar sobre ela. Eu sou Vinícius Zanetti, médico cirurgião plástico facial com formação em otorrino e cirurgia plástica de face. Pois bem, a rinoplastia é um dos procedimentos da cirurgia plástica que mais tem retoques, mais revisões. E isso acontece por uma série de motivos, por causa da cicatrização do nariz, por causa dos 17 tipos diferentes de tecidos e subtipos de tecido que tem no nariz. Então é uma cirurgia muito desafiadora que exige uma boa experiência. Pode acontecer de você precisar de um ajuste pequeno, um retoquezinho pequeno, e pode ser que você precise de um retoque grande. Também depende, além da cicatrização, de que tipo de técnica foi usada. Mesmo assim, se você fez uma rinoplastia e está se incomodando, está respirando mal, tem uma imperfeição, a maioria das vezes vale a pena fazer esse retoque, fazer essa revisão, essa rinoplastia revisional ou secundária. Hoje em dia a cirurgia é muito segura. A gente faz a técnica em VisiTouch mesmo em casos secundários. A gente não corta a columela. Então, principalmente nesses casos, a gente não tem problema de vascularização, não atrapalha a artéria columelar e a pele aqui, a nutrição do nariz. Ainda assim, em casos revisionais, nós temos zero necrose ou infecção de columela, por exemplo, ou mesmo infecção dos enxertos, que precisava ficar no hospital tomando antibiótico por causa que comeu os enxertos da infecção. Por causa que a gente mantém a vascularização do nariz, mesmo em casos revisionais. Por sinal, é muito mais importante nesses casos até do que no caso primário. Então, a gente usa essa técnica que é muito segura para a rinoplastia revisional secundária. Portanto, com esse procedimento, a gente consegue fazer um tratamento e resolver de vez o problema da pessoa. Enxerto de costela, precisa ou não? Olha, depende muito de cada caso. Se você tem um problema de estrutura, falta cartilagem, já foi tirado o septo, por exemplo, e falta cartilagem aqui na região da lateral do nariz, ou da ponta mesmo, ou mesmo do dorso muito baixo, muitas vezes você vai precisar de algum tipo de enxerto. Se não tiver septo suficiente, muitas vezes não tem, aí você precisa do enxerto que geralmente a gente pega de costela. Para alguns casos tem orelha, tá? Mas geralmente quando tem um problema de cartilagem, a costela tem uma cartilagem mais fina e rígida um pouco. Então conseguimos um resultado estético melhor com enxerto de costela. Tá? Então e de orelha em alguns casos específicos também a gente usa. Então é uma coisa que você pode precisar. A gente até consegue diminuir um pouco o índice de revisão de necessidade de enxerto de costela, mas às vezes precisa mesmo, quando tem problema estrutural, não tem o que fazer, está faltando cartilagem, a gente precisa repor a cartilagem ali. Tá? Moldes da rinoplastia, esses tempos me perguntaram. Infelizmente, coisas que funcionam noutra parte do organismo, assim, por exemplo, titânio, silicone, para nariz não dá. Nariz foi feito, é um órgão que, na minha visão, ele é um órgão que é externo, foi feito para receber bactérias, fungos e vírus e lutar contra, então ele tem uma imunidade muito específica, então ele interpreta um corpo estranho e aí extrui aquele tecido. Na Ásia até usam, mas dá uma série de problemas de esses tipos de molde para rinoplastia que não precisaria do enxerto de costela e transformaria a cirurgia seria muito mais simples, né? Mas infelizmente para nariz não é uma boa ideia, né, de usar ele. Tempo de recuperação e cirurgia. Aí depende muito no que precisa ser feito na rinoplastia. Tem casos assim simples, né? Por exemplo, a gente tem uma taxa de retoque em torno de uns 5%. De cada 20 cirurgias que a gente faz, a gente tem que fazer um pequeno ajuste. Nesses casos, geralmente é um procedimento que você faz na sexta, segunda-feira está trabalhando, faz um pequeno ajuste ali de meia hora às vezes e está resolvido. Isso é uma coisa, então é bem simples de fazer, desculpe. E tem casos que quando tem alteração estrutural, pacientes de fora que não foram operados por nós, que foi ressecado muita cartilagem, por exemplo, ou mesmo que botaram muito enxerto, ficou aí esqueletizou, dá para ver o enxerto por fora do nariz, então nesses casos é uma cirurgia maior. E aí quanto maior a cirurgia, maior o tempo de recuperação. Mas em geral, esses casos de grandes reconstruções, em torno de umas 2 semanas para você voltar às atividades normais. Então esse é o tempo de recuperação que você pode ter na rinoplastia. Geralmente o resultado demora um pouco mais que o resultado primário para ficar bom. Geralmente um resultado melhor que antes, em torno de uns 2 meses, assim, de 1 a 2 meses para os casos gerais, e termina de cicatrizar mais ou menos com 6 meses até 1 ano, esses casos revisionais aí. Se você se incomoda com o seu nariz e deseja uma rinoplastia revisional, pode nos mandar uma mensagem aqui abaixo, por exemplo, que poderemos entrar em contato com vocês. Ou mesmo nos procure Dr. Zanetti no Google, que tem nossos links e tem nosso WhatsApp, e podemos conversar sobre o seu caso.